qual o jogador que você trabalhou, que você fala assim, putz, foi o jogador mais legal de trabalhar, o mais dedicado, o jogador que você fala assim, gostei de trabalhar com esse cara a vida inteira. Ah, são E vários. por quê? São vários. Por exemplo, o Zico é uma doçura. E por que eu estou dizendo Zico? Porque conheci ele eu fazendo scout, ele jogando no juvenil da época, nomenclatura hoje é juniores, decidindo o campeonato carioca, sempre dedicado, sempre aplicado, sempre uma qualidade técnica da visão. Zico nunca recebia a bola de costa para nenhum jogador adversário. É uma característica fantástica. É igual o gato, joga o gato para o alto, pega, ele vai cair sempre nas quatro patas. O Zico era a mesma coisa. Mas não só isso, o Leandro foi fantástico, o Andrade foi fantástico, o Adílio foi fantástico, porque foram os capitães invisíveis no Flamengo. Depois eu tive Acácio, Donato, Giovani, Roberto Dinamite e Romário. Fantástico. Alguns dão trabalho sempre, isso é normal, é ser humano. Às vezes te pega também num momento ruim, aí sai um entreveiro, sai faísca, mas quem te decide dentro do campo, você tem que respeitar, você tem que orientar. Quantos pega eu já tive com o Romário? Vou contar uma história aqui para vocês. Tá? Opa, boa! Esse é o momento bom, momento resenha. Estou eu numa preleção no Vasco da Gama, e o Vasco jogava. Quando eu cheguei no Vasco, um belo trabalho do Joel, que saiu para a Arábia, eu entrei no lugar dele, jogava Mauricinho, Roberto e Romário. Dunga, Giovani e Tita. Aí, eu, na preleção, Mauricinho e Romário, vocês têm que dar uma acompanhada com o lateral, pelo menos até a linha do meio-campo, para não deixar fazer 2 contra 1 em cima do lateral nosso, ou seja, o Paulo Roberto Tomazinho. Aí o Romário vira para mim, e eu não vou, não. Ô, Romário, como não vai? Tem que até o meio campo, pelo menos, para ajudar, senão o Mazinho vai ficar full aqui, 2 contra 1 em cima dele. Você tem que vir, pelo menos não, porque senão eu não tenho perna para fazer o gol. E começou aquele entreveiro na preleção. Aí o Giovani Malandro, que era o Reizinho, era um dos capitães invisíveis, aquele que comprava a ideia do treinador e levava com os companheiros, e isso ajuda todo treinador. Todo treinador tem que ter esses capitães invisíveis. Aí o Giovani entrou, não, professor, pode deixar que eu pego dele. E eu, para não perder a pose, falei assim, então tá bom, Giovani, agora você marca 2. E você, Romário, se não fizer gol, vai sair, hein? E aí eu tive que ir armando o time dentro de uma situação para as finais, porque aconteceu que eu ganhei em 86 o Carioca em cima desse ataque praticamente do Vasco. Então, quando eu fui para o Vasco, eu tinha que, no final, dar uma mexida para sair daquele encaixe espelhado, que hoje é a terminologia usada, espelhado, que faz na marcação. Então, aí eu meti mais um meia, aí fiz a dupla Roberto e Romário. E aí ganhamos 2 campeonatos. Boa. Mas o Romário fez gol? O Romário não fez gol, mas jogou pra caralho. 87 foi o Tita, porra. 87. Mas você sabe quem rouba a bola no lance do gol? É o Romário que rouba a bola, dá o Luiz Carlos Cruz ou o Roberto, mata no peito e rola pro Tita, o Tita saco lá na gaveta. Para mim é infelicidade, mas vamos lá, vamos tocar o barco. Para mim é felicidade, vamos dizer assim. Como o Bebeto faz na final do ano anterior e o Júlio César Barbosa, porque hoje está completando, acho que eu recebi uma foto, não sei quantos anos desse título pelo Flamengo. Deve ser uns 36, mais ou menos. Pô, é coisa pra caramba, 86. Vamos lá, Vitor. Lazzaroni, minha dúvida é o seguinte, você como uma pessoa que treinou a seleção, né, que passou bastante tempo lá dentro, o Brasil participou, esteve em 3 finais seguidas, né, 94, 98 e 2002,
e de lá para cá já fazem 4 Copas que o Brasil não consegue chegar nem na final. Até o Tite assumir a seleção, assim, a torcida estava, o povo brasileiro estava bem descrente da seleção. Quando ele assumiu, voltou aquela esperança, e quando foi eliminado da Copa, já desanimaram novamente. Eu queria saber, assim, na sua opinião, o que aconteceu nesses últimos anos? Se foi falta de elenco, se foi problema interno, se foi técnico, ou se o Brasil está num caminho certo para voltar a ser protagonista como que era. Eu queria ver, assim, a sua opinião sobre o atual cenário da seleção brasileira. Bom, você usou, Vitor, uma situação aí fantástica, a entrada do Tite, nós não vimos de bom rendimento, os resultados, tivemos 2 Copa Américas que não participamos das finais, então isso levou a engrenagem para travar, seleção brasileira travar, e o Tite entrou com uma felicidade, com uma clareza nas ideias, a felicidade nas escolhas, na saída, saiu, estreou fora, ganhou, e a seleção começou a fluir bem, foi fazendo, nesse período, algumas alterações, por exemplo, a entrada era William, o Jesus e o Neymar, e aí depois ele botou Felipe Coutinho, Jesus e Neymar, aí foi fluindo, aí botou Casemiro, Renato Augusto e Paulinho. Então, a seleção começou a ter rendimento, nunca era exposta, nunca ficava aberta, mesmo na hora que estava atacando total, tinha sempre uma inteligência do Renato Augusto, ele se transformou no armador, ele foi o cara que, para mim, era o cérebro do time. E ele se machucou antes da Copa de 2018, né? Por isso que ele se machucou, Renato Augusto, antes da Copa de 2018, né? Acho que esse detalhe foi determinante para o rendimento da Copa. Eu ia chegar lá, Leonardo, porque com esse brilhantismo nós fomos primeiro a classificar para o Mundial, sem ser organizador do próprio Mundial, então foi brilhante. Aí depois veio aquela pressão externa, eu quero o módulo 1 com mais um atacante, eu quero o módulo 2, eu quero isso. Então veio uma pressão externa e, a partir dali, vieram algumas contusões que o Brasil, depois que obteve a classificação para o Mundial, nunca mais foi o mesmo. Aí vieram as lesões do Renato Augusto, do Douglas também, então isso levou o Brasil a perder o fio da meada. Aí veio com o Felipe Coutinho de meia. Ele não era mais meia desde o Vasco da Gama. O Felipe Coutinho, guardando as devidas distâncias e proporções da coisa, era como o Ronaldinho Gaúcho, que não era o atacante, não era o meia, mas era de uma criatividade, de um envolvimento que dava uma força ao teu ataque, que levava a marcação não ficar plena e total no Neymar, ela se dividia, então dava mais espaço para todo mundo. E a partir do momento que ele se tornou meia, nós perdemos isso lá na frente, ficou mais fácil para os adversários marcar o Neymar, porque o outro que entrou não incomodou, e aberto na defesa, que o Brasil passou a ficar exposto com o Neymar, Marcelo e Felipe Coutinho pelo lado esquerdo. Ficou exposto. E acabamos caindo para a Bélgica nessa exposição. A Bélgica se fechou e utilizou o contra-ataque e matou. Então, as lesões e a pressão externa levou o Tite a perder o seu jogador cérebro para a equipe, Renato Augusto. E não encontrou esse jogador ainda. Nós estamos tentando com o Arthur, nós já tentamos com outros jogadores. Então, acho que parte, para mim, de uma situação nova, que ou o Felipe Coutinho só pode ser aproveitado, para mim, de frente. Hoje, apesar em relação ao aproveitamento do Neymar por dentro no Paris Saint-Germain, abre-se uma situação para o Felipe Coutinho até voltar para a sua origem, o lado esquerdo, ajudando, criando e
ajudando o próprio Brasil. Eu vejo o Brasil sempre como um candidato. Temos os nossos tendões de Aquiles nas laterais hoje, todos aqueles que foram brilhantes, o Daniel do São Paulo, o próprio Marcelo, e os outros que assumiram, o próprio Felipe Luiz, com a idade chegando, saindo, o próprio Danilo não mantendo um rendimento tão alto, mas acho que o Brasil tem jogadores que poderão se encontrar. Você tem aí hoje um crescimento fantástico do volante do Flamengo, que eu até não gostava muito ele de meia, mas passando a volante, eu acho ele... O Ilharão, hoje eu acho que vai brigar com o Casemiro. Você tem hoje, queira ou não queira, um Everton Ribeiro com rendimento alto, você tem alguns jovens aí, Jean-Pierre, você tem Vinícius Júnior, que podem incomodar, Paulinho ainda não estourou, explodiu, mas ainda tem o próprio alternância de participação dentro do campo do Jesus, o Firmino também na meia. Então, são situações, mas acho que o Brasil tem uma boa seleção e eu torço que nas escolhas, o Tite seja feliz e que ele volte a ser o nosso Tite das eliminatórias do último Mundial.